pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um Pode Vir Comigo. Muito prazer, eu sou a Marília Cruz e eu quero ser a sua facilitadora para dar dicas de viagens, de trilhas, de montanhas. Hoje eu tô aqui com um convidado que é trilheiro e ele se denomina Saci Trilheiro. É o Ângelo dos Santos. Ângelo, seja muito bem-vindo para o nosso podcast, Pode Vir Comigo. É um prazer estar aqui recebendo você e tenho certeza que a história sua vai inspirar muitas pessoas aqui. Muito obrigado, é um prazer estar aqui para contar um pouquinho da minha história, das minhas trilhas, né, das minhas aventuras por aí, e eu acho que isso vai ajudar muita gente também a fazer, conhecer esses lugares que eu conheci, né, acho que vai ser bem bacana. Sim. Ângelo, vamos lá começar. A sua história, ela é bastante motivadora, né, e inspiradora para muitas pessoas, porque você teve por 2 vezes um câncer, né, e na primeira vez que você teve o câncer, você teve ali que escolher entre a sua vida ou ter que amputar a perna, né? Exatamente. Conta um pouquinho como começou essa inspiração sua em ter que aceitar, ter o momento de sua aceitação e principalmente começar as suas trilhas. Eu tinha 17 anos quando eu perdi a perna. Eu morava no interior do município de Ponta Grossa, aqui no Paraná. E comecei a sentir uma dor na perna, passei por vários médicos, aí fui para Curitiba, fiz uma cirurgia de tentativa de tirar o tumor e não conseguiu, preservou a perna, mas só que a minha perna esquerda já não teve mais função depois dessa primeira cirurgia. Aí foram 45 dias de muita dor, muita febre. Até que um dia eu tava fazendo radioterapia já no Erasto Getter, voltei, passei mal, voltei pro hospital evangélico onde eu tava tratando, aí o médico falou pra mim, você vai ter que escolher se você amputa a sua perna ou não, a decisão é sua. E naquele momento, com 17 anos, não tinha internet, não tinha como saber como que seria... saber exatamente a gente não ia saber, mas se inspirar em alguém que estivesse mostrando como que é viver sem uma perna, saber o tipo de prótese que eu ia usar. Então foram alguns dias pensando, conversa com familiares, né, e tal, até que eu tive que dizer pro médico sim, né, e a minha motivação para dizer sim não foi inspirada em alguém, foi alguma força mesmo de dentro que me falou assim: é melhor você viver do que correr o risco de morrer se te ficasse com a perna. Porque eu tava muito mal. E aí foi imaginando que uma prótese iria suprir a minha, em partes, né, a falta da minha perna. Sim. E aí eu disse pro médico que pode amputar. Era no dia 5 de agosto de 94. À tarde fui pro centro cirúrgico e no outro dia tava sem perna. Esse momento de me ver sem perna foi um momento impactante, muito difícil. E aí depois eu coloquei uma prótese. Aí o dia que eu fui pegar a prótese, porque a minha amputação ela é 100% da perna e um pedaço da bacia, inclusive, né? Então tem muita dificuldade em ter uma prótese para adaptação. A prótese ela tem que envolver o quadril, ela é tipo um cesto, né, que eles falam. Mas eu estava tão motivado para usar aquela prótese que eu usei durante 2 anos, mesmo machucando muito, machucava, saía sangue, mas foi o que me motivou, porque eu queria, naquele momento, eu queria ter perna de novo, né, entre aspas, né, pelo menos na aparência. Então, a minha motivação foi ter perna de novo na aparência para conseguir usar, mesmo sofrendo muito com aquilo, né. Aí em 97 voltou o câncer de novo, aí eu tive que tirar a prótese, não usar mais, porque a radioterapia era exatamente onde eu usava a prótese. Foram 2 anos muito difíceis da minha vida, né? 97, 98, achava que ia morrer, aí foi mais complicado até do que da primeira vez. Porque da primeira vez eu não tinha nem ideia que era câncer, na verdade, eu nem pensava em morrer, na verdade, eu só pensava em melhorar. Assim, eu tinha uma coisa assim muito forte dentro de mim. Só que da segunda vez eu já sabia que era câncer, eu já sabia que ele podia me matar, e principalmente quando volta, não tinha mais perna para tirar, por exemplo, né? E aí foram 2 anos muito difíceis, até que um dia eu fui na formatura da minha ex-cunhada, no início de 99. Foi no ginásio de esportes lá em Ponta Grossa. E aí vendo aquela cerimônia, né, as pessoas recebendo o diploma, a festa, tudo mais, aquilo me motivou a começar a estudar.
foi onde mudou o dia que virou aquela chave, né, dentro da cabeça, né? Uhum. Assim, e aí eu fiz vestibular para geografia, passei e comecei a estudar em 2000. E aí foram 4 anos estudando, gostava muito de geografia, fiz o máximo para fazer o bem feito. Uhum. Me formei no final de 2003 e aí consegui achar um emprego na área, já em Ponta Grossa mesmo, de mapeamento de imóveis rurais e tal. Trabalhei 2 anos. E nesse tempo, né, voltando um pouquinho para falar sobre quando voltou o tumor, porque a radioterapia, ela mata o tumor, mas afeta muitas partes do corpo, né? Uhum. Tem umas sequelas ali, Tem umas né? sequelas. E aí eu tive que colocar a bolsa de urostomia e colostomia. E isso foi uma das coisas que dificultou também, né? Esse voltar a viver socialmente, né? Eu pensava muito, como que eu vou sair de casa com bolsa para ir no banheiro e tal, né? Mas essas bolsas foram temporárias ou até hoje você tem que usar? Então, a bolsa de urostomia eu uso até hoje. A bolsa de colostomia, aí tem uma história que eu não sei de onde eu tirava a ideia de que isso poderia ser retirado. E toda vez que eu ia no médico, eu perguntava para ele: e aí, doutor, não tem como tirar a bolsa de colostomia? Não tem como, né? Uhum. Eu sempre ouvia um não, né? Mas toda vez eu perguntava. E aí, em 2005, eu fui consultar de novo, né, com o médico. Ele falou assim: eu acho que a gente pode tentar. Vamos fazer alguns exames, né, para ver como é que tá e vamos tentar. Aí eu fiz todos os exames, né, mas mesmo assim ele não me deu certeza que era possível. Ele falou: olha, a gente vai para cirurgia, você aceitando, né, mas a gente pode abrir, né, e ver que não dá para fazer e a gente deixa a bolsa. Uhum. Essa vai ser a condição. Se você aceita isso, tudo bem. Aí eu fui pra sala de cirurgia e quando acordei eu tava sem bolsa. Foi muito bom, assim, né? Porque 2 bolsas são difíceis de usar. E a bolsa de colostomia, que é do intestino, né? Uhum. É mais complicada, assim. Tem que ter mais cuidado. Eu me adaptei, eu consegui fazer toda a faculdade, né? Uhum. Com bolsa, trabalhar usando as 2, mas era mais difícil de conviver. Pra mim, assim, né? Uhum. Uhum. E aí, tirando a bolsa, melhorou e eu fiquei só com a bolsa de urostomia, que não tem como, né? Porque minha bexiga tá muito afetada. Uhum. E aí, em 2006, eu passei no concurso para ir embora para Brasília, né? Um concurso na época era Departamento Nacional de Produção Mineral e fui embora. Brasília, peguei meu carrinho, coloquei minhas tralhinhas dentro e fui embora. E hoje você mora lá? Hoje eu moro lá. Eu fui com muito medo, né, de enfrentar o desconhecido. Aí cheguei lá, logo conheci minha esposa, né, que a gente casou depois. Também me deu esse apoio, né, de estar num lugar diferente, né. Aí pratiquei remo de 2008 a 2012. Aí comecei a sentir uma dor no joelho, parei com o remo. Mas no remo fui competir até no Rio, inclusive, né, num campeonato. E aí depois de 2012 foi partir mais para as trilhas e viagens, né. Aí não podia mais fazer remo, né. Não que o remo fosse uma condição para não viajar exatamente, mas para trilha sim, porque eu me dedicava ao remo, né, era de segunda a sábado, pensava mais no remo. Aí depois eu passei a pensar mais em trilhas, e foi aumentando esse gosto pelas trilhas. Foi aí então que você despertou, porque quando você teve o câncer, você teve muito jovem, tinha 17 anos, estava no auge ali da sua juventude, saindo da tua adolescência, entrando na juventude. E bem nessa fase que a gente tá aí jogando bola, tá curtindo. Você que veio do interior, com certeza tinha um contato muito forte com a natureza também, muito. né? Uhum. Veio ali, seus pais vieram da roça, você também tinha muito contato com o mato. Então foi nessa hora que você acabou indo pra trilha, quando você já estava amputado e estava lá em Brasília. Isso, não que eu não fizesse alguma trilha nesse tempo, né? A gente tá lá perto da Chapada, já tinha ido pra Chapada, já tinha ido... Chapada é o quintal da tua casa ali, né? Tá ali pertinho, né? Não que não tivesse feito trilha, não gostasse já, né? Mas não com uma intensidade de me desafiar como é hoje, né? Pra Chapada, até Pirinópolis tem algumas cachoeiras, algumas trilhas, né? Então, mas esse gosto de fazer trilha mesmo, de pegar assim, tem trilha tal que eu quero fazer, tem trilha tal, foi a partir de 2012.
Mais especificamente, assim, a gente começou a ir mais pra Chapada, mas em 2017 mesmo, assim, que comecei a fazer mais trilhas, né? E como que você se viu tendo que fazer trilha? Por exemplo, assim, a gente tem ali a fase de aceitação, né? E a gente mesmo coloca as nossas limitações, né? Como que você vê e como foi a sua primeira trilha amputado? E qual foi a tua reação, a reação das pessoas quando você começou a subir essa trilha? Quando eu ia pra Chapada, nesse tempo de 2012 a 2017, eu fazia sempre as trilhas mais fáceis, né? E aí, mesmo nessas mais fáceis, as pessoas, assim, me viam, assim, algumas, por exemplo, assustadas, assim, né? Como que pode uma pessoa sem perna descendo ou subindo uma trilha? Mas nesse tempo eu costumava fazer as trilhas mais fáceis porque eu achava que eu não dava conta de fazer trilhas mais difíceis. A gente se subestima, né? Exatamente. E aí tem a trilha do Mirante na Janela na Chapada, que eu lembro que me falaram assim, não, é uma trilha muito difícil, tem uma escada para descer, depois uma subida de novo, muito íngreme. Uhum. E aí quando eu ouvi aquilo, eu entendia como se a pessoa estivesse dizendo, né, entre aspas, assim, tipo, subentendia que ela dizia que eu não conseguiria fazer, né? Uhum. E aí um dia eu pensei assim, mas só tem um jeito de saber. É ir lá e tentar fazer, né? Se eu não conseguir, se eu chegar no meio da trilha e ver que tem um obstáculo muito difícil, eu volto. Qual que é o problema? Sim. E aí foi no Mirante da Janela, assim, que eu comecei a pensar, assim, a perceber que eu conseguia fazer trilhas mais difíceis. E aí foi 2018, eu acho, que eu fui no Mirante da Janela no início do ano, no Carnaval. E foi, assim, me senti muito bem fazendo aquela trilha, né? E aí foi lá que também as pessoas, né? Quando eu tô fazendo uma trilha mais difícil, as pessoas se espantam comigo, né? Uhum. Ou então me parabenizam, né, que eu tô fazendo a trilha, principalmente quando eu tô lá agarrando as pedras, tô assim aqui pra subir e tal. Nossa, você tá aí, tá conseguindo e tal, né? Elas se sensibilizam. Exatamente. E eu me sinto bem, assim, quando elas se motivam porque eu tô fazendo aquilo, né? E me parabenizam, eu acho legal. Você já chegou a ter algum tipo de preconceito em relação a isso? Não diretamente assim, mas teve um caso no Mirante da Janela, né? Eu até tava voltando, porque lá você desce, tem um plano, depois sobe novamente, né? Uhum. Aí eu tava voltando nessa parte mais plana, assim. Aí eu encontrei um cara que ele falou assim pra mim, ué, você desceu de helicóptero aí? Aí eu falei pra ele, não, vim com um pé só mesmo. Mas assim, eu achei estranho ele falar isso, mas preconceito mesmo, não. Para dizer que olhares são preconceituosos é uma interpretação, assim, às vezes até se percebe alguma coisa, mas não dá para dizer, né? Uhum. Porque hoje eu não procuro me preocupar com o que as pessoas pensam, né? Se elas estão olhando diferente ou não. Então, eu procuro viver o momento, é meu e pronto. Entendi. E quando que surgiu o nome Saci Trilheiro? Eu não lembro exatamente o dia, assim, mas foi também de 2017 para 2018, né? Que até essa época eu não usava muito o Instagram, né? Uhum. Tinha lá, mas estava lá parado. Aí quando comecei a fazer trilha, coloquei uma foto, 2 fotos, naquela época era mais fotos, eu vi que mostrar que eu estava fazendo trilha dava engajamento no Instagram, né? Assim, e os comentários eram legais, assim, nossa, você tá fazendo uma trilha, eu aqui não consigo fazer nada, tô sem vontade, isso tá me motivando a ir pra fazer trilha também, né? Uhum. Isso me motivou a começar a colocar mais fotos no Instagram, né? E aí eu tava pensando no nome, né, de perfil, que nome eu coloco, né? E aí um dia eu pensei, pô, um cara que gosta de fazer trilha com o pé só, é o Saci Trilheiro, né? E aí pegou, gostei, perguntei para as pessoas mais próximas, o que você acha, o que você acha? Todo mundo gostou da ideia, aí eu deixei. Legal, foi nesse momento então que te inspirou a fazer aí o nome Saci Trilheiro. Foi. Porque a questão até das trilhas, desde
depois que eu deixei de usar prótese, né, depois do segundo câncer, eu tive que ter um trabalho mental meu de autoaceitação, né? E aí em 2002 foi que passou na TV o Sítio do Pica-Pau Amarelo. E aí eu saía na rua, né, de muletas, e as crianças me chamavam de Saci. Elas apontavam assim, olá pai, olá mãe, olá o Saci, olá o Saci. Era meio engraçado, porque as mães, ou os pais, né, ficavam com vergonha, batiam na mão de criança, puxavam, saíam pra longe, né? Mas eu não gostava muito, eu confesso, no início, né? Porque eu não tinha essa autoaceitação de não ter uma perna, essa aparência, né? Como as pessoas me viam, né? Então, eu encarava assim. E eu não gostava também de me ver numa vitrine, né? Refletido, e me ver sem perna também. Porque eu me olhar da posição que os meus olhos estão olhando para baixo, eu acostumei. Mas me ver da perspectiva do outro foi mais difícil, né? Mas eu fui trabalhando isso comigo. Quando eu cheguei em Brasília, eu lembro que eu ia fazer caminhada no parque, eu olhava para frente, porque eu não queria perceber se as pessoas estavam olhando ou não e tal, né? Até que em 2017 para frente, isso eu consegui trabalhar mais, né? Porque antes, quando eu ia fazer uma trilha, que eu tinha que largar a muleta, agarrar, sentar, eu sentia também um pouco de incômodo de ter que fazer isso, né? Até isso me incomodava um pouco perto das pessoas. Mas hoje não, depois disso eu vou, se eu tiver que subir de cabeça para baixo, eu subo, não tô nem aí porque as pessoas pensam. Até porque, Ângelo, eu tava olhando ali as tuas fotos, as suas trilhas não são trilhas Nutella, né? São trilhas pesadas. Tem, inclusive, umas trilhas ali que eu ainda não fiz, né? E eu sei que tem um grau de dificuldade bem elevado. Como que você faz para se preparar? Porque você acaba sobrecarregando a tua única perna, né? Você tem algum tipo de preparo, alguma musculação específica ou ainda alguma fisioterapia para poder fortalecer a única perna que você tem? Então, depois da trilha do Mirante da Janela, isso me abriu, né, a mente para gostar desse desafio. E aí eu comecei a pensar na próxima trilha, que foi em 2018, a Travessia Sete Quedas, na Chapada dos Veadeiros. 23 quilômetros, você faz 17 num dia e no outro dia faz 6,5. Para essa trilha, eu tive que me preparar mais, né? E aí foi onde eu comecei a pensar mais, né? Com uma trilha mais difícil, né? Eu tenho que estar preparado. Porque imagina chegar no meio do caminho, sentir uma dor ou cansaço demais, né? Eu tenho que estar preparado. E aí que eu comecei a pensar muito nisso. Ir pra academia todo dia, fazer aeróbico. Mas não só com a questão física. Eu tenho que preparar meu equipamento, minha muleta também, né? E aí eu tenho que pensar... Será que essa muleta aguenta? Imagina se quebra a muleta no meio da trilha. Como é que vai fazer? Aí eu levo na trilha, né, na minha mochila, por exemplo, um pegador de muleta, levo uma parte de muleta da parte de baixo, assim, caso quebre, borrachinhas, né? Então tem toda a preparação física, né, e a preparação do meu equipamento também. Entendi. E em questão de alimentação, até por causa das bolsas que você tinha ali, né? Eu, por exemplo, quando eu vou fazer trilha, eu levo ali uma barra de cereal, alguma comida ali para eu poder me alimentar. Por conta das bolsas que você tem, você precisa ter uma alimentação diferenciada? Como que você utiliza a sua alimentação durante as trilhas? Durante a trilha, não preciso ter uma alimentação assim diferenciada. É banana mesmo, para dar uma energia, um sanduíche e água, principalmente água. Porque como eu tenho, além da urostomia, eu tenho insuficiência renal crônica, né? Eu não tenho o rim esquerdo, ele atrofiou por causa do tratamento do câncer. E o meu rim direito, ele funciona 40%, digamos assim, né? Então, não posso descuidar de água, principalmente água. Fome eu posso até passar. Porque fome é uma questão, eu acho até incrível, né? Na trilha eu não lembro de comer, não sinto muita fome. Vou devorar um prato de comida depois, né? Mas durante a trilha, que eu tô ali curtindo, eu não lembro muito de comer, não sinto muita fome. Então, basta um lanchinho leve, uma banana, uma fruta, que tá de bom tamanho. Entendi. E das trilhas aí mais pesadas, né? Que eu comentei, Ângelo. Qual pra você foi a trilha mais difícil que você falou assim, cara, acho que eu não vou conseguir finalizar essa trilha, ou essa montanha? A trilha mais pesada foi a Pedra da Gávea. Mas não teve nenhum momento que eu pensasse que eu não iria conseguir. Não
Se eu estiver sozinho, seria impossível, mas lá não me veio esse pensamento pela equipe que estava me ajudando, né? Então, os guias, né, que me ajudaram na Pedra da Gávea foram fantásticos, assim. Foi um dia inesquecível, né? Cada obstáculo que tinha, um monte de gente me auxiliando para subir. Então, foi a mais difícil, mas não teve nenhuma trilha que eu cheguei a pensar assim que eu não vou conseguir. Não aconteceu isso ainda. A parte mais difícil eu pergunto porque é o meu medo, né? Eu não fiz ainda Pedra da Gávea, tá na minha lista ali, mas eu acho que eu vou tremer um pouquinho ali na base, que é a parte da carrasqueira. Você acha que foi essa parte a mais difícil ou realmente foi o momento ali da subida? A carrasqueira realmente, ela é difícil. Foi a mais difícil, eu diria. Mas como eu fui até a cabeça lá do Imperador, que chama, né? Não fui só naquela parte que tem a vista pra praia, assim, né? Que tem um plano. Eu fui pra parte de trás, digamos assim, né? Então tem um momento ali, até tem um vídeo no meu Instagram que mostra exatamente aquele momento ali. Sim, foi um dos mais difíceis, talvez, né? Mais do que a carrasqueira. Porque a carrasqueira, você vai subindo, tem as partes difíceis e tal, mas no todo não foi tão difícil. Agora, um momento difícil foi chegar na cabeça do Imperador. Porque teve uma coisa legal que aconteceu, né? O guia que foi comigo, o Leandro, né? Que ele falou pra mim assim, a gente vai te levar e a gente tem uma surpresa pra você esperando lá em cima. Eu fiquei pensando, mas que coisa de surpresa é essa? Não é um bolo, não é um negócio assim, como é que ele vai fazer, né? Que surpresa é essa, né? Aí eu cheguei na cabeça do Imperador, tava lá tirando foto, ele falou, agora é o momento de revelar a tua surpresa. Falei, tá, e que surpresa é essa? Você topa descer de rapel, 180 metros, o maior rapel do Rio? Eu, caramba, e agora? Ixi, deu um frio na barriga, nunca tinha feito rapel na minha vida. Não sabia nem se eu conseguia colocar a cadeirinha direito pela falta da perna, né? Mas ele já tinha testado lá embaixo, né? Sem ter me contado. Antes de subir a pedra, ele colocou todo o equipamento, viu se estava ok, né? E precisei para subir a carrasqueira também. Aí eu pensei, caramba, e agora? Já que tô aqui, eu vou, né? E aí, na hora de começar a descer, bateu um medo. Assim, quando eu tava... Porque ela começa assim, né? E vai descendo e tal, né? Quando eu tava ali... uns 5 metros, assim, deu uma vontade de desistir, mas aí já tava difícil. Aí, por mais que foi um momento, assim, de extremo medo, né, essa sensação, mas a sensação do medo com a aventura, sei lá, com a adrenalina, foi fantástico descer aquilo lá, né? Porque ela é imponente, né? Você vê aquele tamanho, é um precipício, é gigante ali, aquele paredão ali e pra baixo é nada, né? É zero. Exatamente. Você morre, né? Então, acho que o medo também, igual você falou, quando dá aquela adrenalina no coração, pra mim é a sensação mais gostosa, sabia? Exatamente. Eu não sei se eu sou masoquista ou não, mas, puxa, eu gosto desse momento ali, dessa adrenalina de risco, porque é o momento que você tá vivendo, né? Você se sente vivo, né? Exatamente. E a gente consegue ficar totalmente presente, né? Porque a gente no dia a dia é difícil, mas ali você tá só ali. Eu acho que é o momento que acontece o flow, né? Aquela tem uma teoria, né? Que quando você tá só ali, você tá presente, você não tá pensando nem no passado, nem no futuro, é só ali. Eu acho que pra mim é uns momentos de trilha, assim, que eu tô bem envolvido, assim, acontece isso de estar totalmente presente, sem preocupar com nada. É muito bom. E você curte a trilha toda ou você passa ali o perrengue e quando chegando lá é o momento que você... quando você chega no cume é o momento que você consegue contemplar e aquele momento é um momento único para você? Então, é lógico que a gente gosta de fazer a trilha e chegar até o final, né? O objetivo é sempre isso, né? Mas eu curto tudo. Não tem, digamos assim, eu tô esperando para chegar no topo da Pedra da Gávea e eu tô sofrendo agora que eu tô subindo a carrasqueira. Não. As pessoas até quando passam por mim, algumas assim olham e acham que eu tô sofrendo. Mas o momento que as pessoas dizem assim, pode ser um perrengue, né? Subir a carrasqueira é um perrengue.
Não, tô ali me divertindo, tô ali tentando superar aquele obstáculo, né? Ver onde eu coloco o pé, o guia me ajudando, ver onde eu coloco a mão, descobrindo qual que é o melhor jeito para transpor aquele obstáculo. Eu tô totalmente envolvido ali. Isso, e quando eu passo esse obstáculo, quando eu faço lá e consigo, eu me sinto eu não sei nem explicar, uma coisa tão boa assim dentro de mim. E aí eu faço uma analogia da vida, né? Porque eu acho que na vida, né, a gente tem tantos obstáculos a superar, tantas coisas que acontecem. Todo mundo tem uma dor, todo mundo vai ter que passar por alguma dor na vida, né? E às vezes as pessoas ficam esperando se aposentar, esperando ter mais dinheiro para fazer determinada coisa, esperando alguma coisa acontecer para aí eu vou ser feliz. E eu acho que na vida também, cada obstáculo você tem que... É lógico que não é fácil na vida como na trilha ali, né? Não é uma coisa exatamente igual. Mas quando você passa um obstáculo na vida, como eu passei por muitos, e olha para trás e fala, eu dei conta, né? Isso dá uma energia de continuar. E aí uma coisa que acontece quando eu tô nesses lugares assim, que eu tenho aquele momento meu, né? Acontece uma coisa muito boa, assim, eu paro para refletir sobre o estar ali, né? E aí eu olho para trás assim, caramba, eu consegui passar por tanta coisa e tô aqui. Na Pedra da Gávea aconteceu isso, mas um lugar onde eu senti mais essa energia foi na Cachoeira do Buracão, na Chapada Diamantina, que é um lugar fantástico, assim, né? Aí eu tava embaixo da queda d'água, lá sozinho, e aí imaginando, né? Fazendo esse retrospecto da vida, né? Tanta coisa, eu tô aqui nessa maravilha que é a natureza, e foi um momento, assim, meu, que eu chorei muito lá sozinho, assim, pensando nisso tudo, mas não foi choro de tristeza, não, foi um choro de gratidão de estar ali, né? Essa gratidão que a gente sente, né? De olhar para trás, de olhar... Não é só nesse momento que tem que fazer, lógico que esses momentos são os mais bonitos que a gente procura, né? Mas eu procuro fazer esse momento num pôr do sol, mais momentos no dia a dia, assim, porque eu acho que quando a gente cultiva essa gratidão, né, que a gente vai se melhorando a cada dia. Com certeza, com certeza. E não é só trilha também, né? Você contou aqui pra mim recentemente que você fez uma coisa que eu não fiz, que é lá nos Lençóis Maranhenses fazer a travessia, né? Lá o terreno é outro, né? Totalmente diferente. Como que você conseguiu se adaptar àquelas dunas de areia? Como que foi usar a sua muleta nesse tipo de terreno? Eu tinha uma ideia dos Lençóis Maranhenses que, antes de ir, que seria difícil fazer uma trilha, fazer a travessia, né? Sim. Achava que o fato de ser areia ia ser pesado caminhar, né? Mas aí eu me preparei também, o mesmo preparo que eu costumo fazer, fui pra academia, estava bem condicionado fisicamente. E aí a adaptação da muleta eu coloquei uma base que ela é maior, ela é redonda, assim, de uns 20 centímetros de diâmetro, alguma coisa assim, né? Que ela dificulta afundar na areia. E eu cheguei lá e consegui fazer de boa, assim, foram quase 40 quilômetros, né? Foram 3 dias de caminhando e o último dia a gente fez também um caiaque, né? Mais 12 quilômetros de caiaque, se eu não me engano, né? Lá que me ajudou foi o Fabrício, né? Nossa, foi também um cara que me deu maior apoio. E aí uma outra coisa que eu faço na trilha, né? Os guias, eles sempre me ajudam muito, né? E nessas trilhas mais difíceis eu não carrego mochila, né? Porque eu não consigo. No Lençóis Maranhenses, por exemplo, se eu tivesse que carregar mochila mais peso, ficaria mais difícil. Então sempre tem o guia, o Fabrício carregou minha mochila, então isso facilita, né? E eu achei que, comparado 40 quilômetros de trilha no mato, né? Com sobe, desce, pedra, é muito mais difícil do que os Lençóis Maranhenses. Eu achei. E esse material que você comentou que você comprou, você comprou ou você adaptou ele e colocou? Quem é amputado também consegue comprar para adaptar? Vende na internet, né? É tipo, você procura lá borracha especial, eu não lembro exatamente o nome, né? Borracha especial para trilha, né? Para caminhar na areia, alguma coisa assim que aparece lá. Ponteira de muleta, algum nome assim. Entendi. É uma ponteira. Então uma ponteira você consegue comprar. De borracha, consegue comprar.
Entendi. É fácil. Tem uns, acho que R$60, eu acho. Ah, entendi. Então, é só Brasil, né? Eu já vi você fazer trilha fora do Brasil. Peru, você já foi, você fez uma também na África. Conta um pouquinho dessa tua experiência fora do Brasil. Então, fora do Brasil, já fui em Machu Picchu, na Patagônia, já também. Uma trilha muito bonita que a gente fez lá em Ushuaia para chegar à Laguna Esmeralda, se não me engano. Foi uma trilha lindíssima, assim. Tava frio, adaptar a trilha, fazer de blusa, né, mais difícil, né? Uhum. A gente tava lá na laguna, assim, chegou a cair umas gotinhas de gelo mesmo, né? Uma chuva congelada, assim, tava muito frio. Essa viagem foi fantástica, né? E aí eu fui também agora no início do ano para Atacama, fiz o Salar de Uyuni, além de vários passeios perto de São Pedro do Atacama, né? Uhum. Foi uma viagem maravilhosa também. Salar do Uyuni, então, tem uma época certa para ir lá, né? Que é logo depois que ou quando tá chovendo, em janeiro, fevereiro, ou logo depois que a chuva para, né? Uhum. Nem sempre tem chuva lá, né? Mas quando tem chuva... Fecha, né? Aí Não, quando tem muita chuva acho que sim, mas quando tem pouca chuva fica aquela lâmina d'água em cima do sal, né? Você não consegue identificar o que é céu, o que é chão, né? Exatamente, né? E aí no final do dia a gente vai lá, né, tirar foto e fica esse efeito, né, espelho, é muito lindo. Você chegou a pegar então esse momento, não? Cheguei a pegar. Tem várias fotos no Instagram. No Instagram? Olha, vou dar uma olhadinha. Você foi então em janeiro lá? Não, fomos no março. Março. No janeiro, fevereiro é quando chove, né? No final de março já tava no final das chuvas, mas ainda tinha alguma chuva lá. Entendi. E alguma dificuldade ali? Porque ali também é um outro tipo de terreno. Não conheço lá, tá na minha lista aqui, vou fazer. Mas é algum tipo de dificuldade maior, porque é diferente do Lençóis Maranhenses, é diferente também de uma trilha, o terreno. Bom, as trilhas que eu fiz lá em São Pedro do Atacama, né, que a gente foi em alguns lugares assim, que era conhecer lagunas e tal, é um lugar bem turístico, então tá tudo preparado, né? Entendi. E no Salar de Uyuni, que já é na Bolívia, a dificuldade é a altitude, né? Para quem tem problema com altitude, é alto e aí sente um pouco isso, frio e altitude, né? Porque nesse trajeto, voltando do Uyuni até... de novo para o Chile, a gente pegou altitude de quase 5.000 metros. A gente chegou a 4.960, até registrei no celular. Lá onde tem os geysers lá, né? Então não é só o Uyuni, na verdade, né? Todo esse trajeto, saindo do Chile, indo pro Uyuni, você vê maravilhas assim, tem umas lagoas esverdeadas, avermelhadas por causa do tipo de animal que tem, né? Você vê muitos flamingos, ver vulcão, né, em erupção, assim, saindo fumaça, não jogando fumaça, mas ativo. É um passeio que vale a pena. E a trilha da África que você fez? Da África, a gente subiu na Table Mountain, né? Não foi exatamente uma trilha, assim, mas lá no topo, né, na parte de cima, tem essas trilhas lá, então a gente andou um pouquinho lá em cima. É muito lindo também, né? A África... A dificuldade lá teve alguma... Não teve. Não, foi de boa. Entendi. E trilheiro que é trilheiro, Ângelo, tem que passar perrengue, né? Se não passa perrengue, não é trilheiro. Exatamente. Conta um pouquinho dos teus perrengues na trilha. Então, a maioria das pessoas acha que perrengue é quando tem uma dificuldade na trilha, né? Como eu falei, isso pra mim não é perrengue. É um momento de tentar passar ali e sentir feliz. Mas uma coisa que eu fico com medo quando vou na trilha é se eu tenho que fazer o número 2. Sério? Porque imagina, né? Você tá lá com uma perna só e se a perna, né, dá uma cãibra. Você já precisou fazer o número 2 no mato, não? Não numa trilha, assim, né? Eu já precisei fazer o número 2 no mato, é difícil. Com uma perna só. Você tem que achar uma árvore pra encostar. E se não tem árvore? E se eu me preocupei muito nos Lençóis Maranhenses, lá que é só areia, não tem árvore, né? Mas ainda bem que não precisou. Não precisou. Quanto tempo você ficou nos Lençóis mesmo? Foram 4 dias de travessia. É muito tempo também, né? Mas lá é legal, né? Porque você anda, no primeiro dia 9 km, chega no oásis que tem lá e tem estrutura dos nativos, tem rede pra você dormir, tem comida, a cerveja local lá que é muito boa.
Aí depois você vai pro outro oásis, chega lá também, tem comida, tem lagoa pra você se refrescar. Então não é assim, é uma travessia muito boa de se fazer assim, né? E se tem conversa lá, olhar depois o pôr do sol na duna e ficar olhando pro céu, é fantástico. Ô, Ângelo, conta pra gente aqui, você contou pra mim nos bastidores que uma vez você esqueceu a sua muleta na trilha. O que aconteceu que você esqueceu a sua muleta? Na verdade, não foi na trilha. Foi, eu acho que... Porque de 2008 a 2012, né, eu pratiquei remo. E aí, um dia eu tava saindo do remo, e aí cheguei no carro, encostei as muletas do lado da porta do carro e tava ali arrumando alguma coisa. E aí eu fechei a porta do carro e fui embora. Né? Cheguei em casa, fui pegar minhas muletas que ficam do lado esquerdo, assim, entre a porta e o banco, né? Cadê as muletas? Mas e aí? Aí o instrutor de remo achou as muletas. Ele achou que tinha acontecido um milagre, né? Que eu tinha jogado as muletas fora e a perna tinha aparecido. Aí ele me ligou, olha, você esqueceu as muletas aqui. Eu falei, pois é, acabei de perceber. Aí, por sorte, eu tinha umas muletas reserva em casa e não precisei voltar lá buscar. Depois eu peguei. Entendi. Ô, Ângelo, e conta pra nós também, que você comentou agora recente pra mim, que existe um projeto de inclusão para pessoas que têm algum tipo de limitação conseguir conquistar montanhas, conseguir conquistar trilhas também. Conta um pouquinho, porque eu não conhecia esse projeto. E eu tenho certeza que você está bem ativo nesse projeto para ajudar pessoas como você a estar conquistando aí alguns tipos de montanha. Conta pra gente um pouquinho desse projeto. Esse projeto, na verdade, é dos guias lá do Rio de Janeiro, né? O Leandro, que eu conheço bem, é um dos guias, né? E toda a equipe que ele tem, né? Então, alguns guias que participam desse projeto, que me ajudaram quando eu fui na Pedra da Gávea, né? Então, é um projeto que tem lá. E todo mês eles levam uma pessoa cadeirante com dificuldade de locomoção lá para o topo da Pedra da Gávea. Então, eles se reúnem em mais ou menos 30 pessoas e colocam numa cadeira tipo Juliette, né? Que tem aqueles pegadores do lado, tem só uma roda no meio, né? E sobem lá para cima, levam as pessoas lá para cima que tem dificuldade, e eu acho esse projeto fantástico, né? Porque da trilha, né? Esse tipo de trilha não tem como adaptar uma trilha, né? Mas tem como treinar as pessoas, como fazer mais projetos desse tipo para ajudar as pessoas a subir montanhas, fazer trilhas mais difíceis. Eu acho fantástico esse projeto, né? Uma coisa que eu apoio muito. Como que é o nome do projeto, pra gente poder seguir também? Coletivo Inclusão. Coletivo Inclusão. Uhum. Eu vou estar, inclusive, até procurando aqui, vou dar uma olhadinha aqui, sim. Que eu acho que faz todo sentido, né, Ângela? A tua história, até estava comentando agora recente, a tua história ela é muito de inspiração, mas principalmente você precisa se reinventar, né? Você acabou não ficando ali na negação e desistindo da vida. Pelo contrário, foi ali que você começou a viver, né? Uhum. E pessoas como você acabam inspirando outras pessoas, né? Que têm esse tipo de algum tipo de limitação e acabam aí vendo que é possível, sim, eu consigo estar vivendo, não preciso ficar parado ou sofrendo aquele luto daquela dor, né? Uhum. Eu falo sempre que eu gosto de trilha. Eu primeiro sou trilheiro e gosto de fazer trilha, né? Mas o fato de ter hoje a rede social para mostrar o que eu faço e dar visibilidade a isso, né? E inspirar as pessoas é uma coisa que me faz muito bem. E aí depois disso, né? Que quando eu percebi que fazer o que eu gosto e mostrar, divulgar, ajuda as pessoas, isso me deu como se fosse um sentido de vida, né? Hoje em dia buscar ajudar mais as pessoas. Porque eu tenho relatos, assim, no meu Instagram, no Facebook, de pessoas que estavam, tipo, perto de desistir da vida. E ao me olhar, ao ver, eu mostrando, inclusive, eu mostro a bolsa de urostomia, né? Que eu faço trilha com bolsa também, né? Então, esses relatos me motivam a continuar ainda mais, né? A fazer o que eu faço, divulgar ainda mais. Uhum. E isso virou um objetivo de vida mesmo, né? De divulgar sempre para inspirar as pessoas, né? Eu gosto disso.
E aí, quando eu vou fazer esses projetos também, né, eu sempre encontro pessoas muito dispostas a ajudar, né? Como foi a Pedra da Gávea, mas também quando eu subi no Pico da Bandeira. Eu entrei em contato com o guia Sairo de lá, né, que é um guia do Pico da Bandeira, e ele e a esposa, que são guias de lá, né? Eles também montaram uma equipe para me ajudar e assim eu fico até emocionado de lembrar tanto da Gávea quanto do Pico da Bandeira, tanto dos Lençóis Maranhenses, né? Uhum. Essa vontade desses guias, né? De me ajudar. No Pico da Bandeira, eles conseguiram lá o contato, né, do parque, que também deu apoio, né? A estrutura lá do parque. E foi um dia assim que... E aí de lá do Pico da Bandeira eu fiz até um documentário que tem no meu Instagram assim de 9 minutos contando como é que foi. Foi um dos dias mais... né, assim, de maior emoção também de fazer isso. Pico da Bandeira é uma das maiores que a gente tem, né? É a terceira. É a terceira. 2.892 de altitude. A primeira é a Neblina, né? O Pico da Neblina, 31 de março, se eu não me engano, que fica lá na Serra do Navio, no Amapá, né? Uhum. Mas são montanhas difíceis de subir. Era essa a minha pergunta, se você tem na sua lista conquistá elas também, ou só a bandeira já tá de bom tamanho? Então, as maiores são difíceis, né? Eu já vi pessoas que subiram lá, é muito úmido, muito difícil de subir, muito complicado. Eu assim, eu tenho as minhas vontades de fazer trilha, mas eu tenho que saber o meu limite, né? Porque todo mundo tem um limite, né? Sim. Então, com a minha deficiência, com meus problemas de saúde, principalmente renal, né? Eu tenho que pensar muito bem na trilha que eu vou fazer. O meu objetivo final de trilha, assim, digamos, depois não vou ter nenhuma maior, é Monte Roraima. Só que tá nessa aí, será que eu consigo? Não consegui chegar lá, mas tem que ter todo um pensamento. Por exemplo, se eu subir o Monte Roraima, que tem uma escalada bem difícil, e eu tiver muita dor na musculatura da perna, por exemplo, eu sei que libera uma toxina e processa no rim. E como eu tenho problema renal, eu tenho que estar muito bem condicionado para fazer isso. Uhum. E são 80 quilômetros, 7, 8 dias, dependendo do tempo. Então, é um sonho, mas por outro lado, eu tenho que ter cautela. Você tem receio ainda, então você não se sente preparado ainda de subir. Eu tenho que fazer uma preparação de longo prazo, mas ainda assim eu tenho que tomar todos os cuidados, né? É uma vontade que eu tenho, mas eu tenho que pensar muito bem, não sei. Eu até estava planejando para ir em janeiro, fevereiro. Aí agora, 3 semanas eu tive uma trombose, né? Foi descoberta uma trombose e aí eu tenho que tratar disso para depois voltar a fazer trilha. E nesse tempo também eu tenho que ficar mais quieto, porque com o remédio que eu tô tomando, que é anticoagulante, né? Se eu tiver uma hemorragia, cair, por exemplo, tiver uma fratura, o risco de morte por causa de hemorragia é mais alto. Então eu tenho que esperar, dar um tempo agora para voltar depois. Você tem ideia de quantas montanhas você já subiu? Quantas trilhas você já fez? Não cheguei a contar, assim, né? Eu lembro as mais, digamos assim, as que foram mais difíceis, né? Tipo Pico da Bandeira, Pedra da Gávea, Lençóis Maranhenses, a Travessia Sete Quedas, que eu fiz 2 vezes, inclusive, né? Foi um lugar legal. Mas, assim, de todas as trilhas mesmo, assim, não. Aqui do Paraná você já fez alguma, não? Do Paraná, não. Assim, trilha difícil, não. Eu até conversando com um amigo meu aqui do Paraná, ele tava falando sobre o Pico Paraná ou o Pico Marumbi, não sei qual dos dois é mais fácil, né? Cheguei a pensar em lá, né? Mas não executei ainda, não. Mas tá na sua lista? Você tem uma lista assim de, eu queria fazer esse, queria fazer esse? Então, por causa da minha idade, digamos assim, já são 29 anos amputado, e depois desse tempo, né, nos últimos anos eu tenho sentido mais dores, né, mais difícil fazer exercício e tal, né. Se eu conseguisse fazer o Monte Roraima, seria a minha última trilha difícil, assim, né, a ideia seria me cuidar depois, né, e aí contar a história, porque eu tenho um projeto de contar a minha história, contar sobre como foi fazer essas trilhas, por que eu superei o câncer, como que eu superei, né? Como é que foi esse processo todo, contar numa palestra. Então eu tenho vontade
Já fiz algumas palestras onde eu trabalho para algumas escolas, né? Mas eu quero dar segmento e contar minha história para motivar mais pessoas, para inspirar mais pessoas. Bom, com certeza, Ângelo. Acho que a tua história, como eu já comentei, né? Parece ser repetitivo. É uma história mesmo de superação, né? Você passar por essa situação, né? Por esse processo, como você comenta. Você teve que se reinventar, né? E dar a volta por cima. E hoje você é, sim, inspiração para muitas pessoas, né? No off a gente estava comentando, né? Situações de colegas que eu tinha que falaram exatamente o que você comentou. Eu vou deixar para fazer uma trilha mais para frente, acho que agora não é o momento, não é para mim isso, né? A pessoa mesmo coloca a limitação nela. E não é isso. Vem você para quebrar esse paradigma, né? De que com toda a dificuldade que você passou e que você tem, você consegue fazer coisas que as pessoas estão se subestimando, achando que não vai conseguir, ou que elas não podem, que elas não conseguem, né? Então você realmente é, para mim, aqui, um trilheiro de inspiração. Até agradeço aqui o Rony do Trilheiros Bravos. Foi o Rony que me passou ali o seu contato. Falou assim, cara, eu tenho certeza que o Saci Trilheiro é um dos que vai estar inspirando outros trilheiros aí para o projeto do Pode Vir, porque a história dele é fantástica. Eu, assim, me sinto muito bem de poder inspirar as pessoas, e uma coisa que aconteceu comigo e que acontece com muita gente é esse medo de não conseguir. Ficam pensando antes de fazer, e se eu não conseguir? Será que eu consigo? Aí eu tenho um lema. Você só vai saber se consegue tentando. E não é nenhum demérito se não conseguir. Tá lá tentando, na vida é assim também, a gente tenta muita coisa não consegue, né? E você tá lá tentando, e se não der, tem que desistir, paciência, vai para fazer outra coisa, né? Então foi assim comigo, eu achava que não conseguia. Quando eu tentei e eu vi que eu conseguia, eu acho assim, eu tenho que ir lá saber por mim. Ninguém pode dizer por mim sobre uma trilha se eu consigo ou não fazer. Porém, eu tenho que ter essa medida. Será mesmo por causa das minhas limitações, como eu falei, né? Mas é só eu que posso dizer se eu consigo ou não. E se eu não conseguir, paciência. Vamos dar um jeito de voltar e pronto. E a gente tem o medo também do que o outro vai falar, né? O julgamento do outro, exatamente, né? Você, tenho certeza, você comentou comigo. Primeiro foi me aceitar, segundo o que as outras pessoas vão falar de mim, né? Como que elas vão também estar me enxergando. E depois vem, será que eu consigo, fora de todo essa diversidade que eu tenho, será que eu consigo? Se eu não conseguir, o que os outros vão falar? Eu vou ficar fracassado, né? Exatamente. Então você acaba tendo que realmente se reinventar ali, passar e dar a volta por cima para conseguir atingir os seus objetivos e inspirar outras pessoas. Essa questão da preocupação com o que os outros vão falar é uma coisa que eu consegui diminuir muito, né? Eu acho que talvez não 100%, mas eu tinha sempre uma vontade de me vestir de saci, né? De fantasiado no carnaval, né? Depois que eu me aceitei e tal, né? Sem perna, né? Eu sempre falava pros amigos, eu vou me fantasiar de saci no carnaval. Mas chegava no carnaval, eu tinha medo, tinha vergonha no que as pessoas vão pensar e tal. E aí no início de 2020, né, no carnaval de 2020, eu pensei, eu vou pra trilha de saci. Não interessa o que as pessoas vão pensar ou não, eu vou. Aí procurei um calção vermelho, fiz aquela, como é que é, o suspensório do saci de um tecido vermelho, construí minha própria carapuça de vermelho e tal. E fui pra trilha do Mirante da Janela, no carnaval de 2020, fantasiado de saci. E tem uma foto lá no Mirante da Janela, né? Foi uma foto que fez muito sucesso no dia que eu postei e tal, né? Foi por causa dessa foto que eu fiz uma reportagem na TV Record também, né? Depois, em 2020. E aquele dia eu tava na trilha, né? De carapuça, e as pessoas falavam, que legal e tal, né? Eu vi, mas tem mais gente que fala que é legal do que tem gente que ninguém, na verdade, falou que não era legal, né? Porque quem não acha que não é legal não fala, né? Vai julgar. E eu não tô nem aí se acha ou não. O problema, quer dizer, o que interessa é que eu tô fazendo o que eu gosto, e tem gente que gosta, tem gente que acha legal e pronto, né?
Quem não gosta, que vá para outro lugar. A gente é sempre julgado, né? Independente, eu também sou julgada. Do seu podcast, podia fazer assim, podia fazer assado. Eu acho que ela não tem a capacidade de fazer. A gente tá toda hora sendo julgados, né? E vai da gente superar isso, né? Acho que o importante é a gente estar bem com a gente mesmo e tentar proporcionar o melhor pro outro, né? O perfil aqui do Pode Vir é exatamente isso. É a gente inspirar outras pessoas a dizer, cara, você consegue, saia do sofá e vai viajar, vai curtir a vida, vai viver, vai trilhar, vai conhecer cachoeiras, né? E para você a mesma coisa, né? Você não precisa se limitar com o receio dos outros. Você vai viver por você mesmo, ninguém vai viver por você, né? Eu falo que eu gosto de inspirar as pessoas, porque e aí a inspiração não fica só na fazer trilha, né? Eu acho que a inspiração, ela pode se inspirar para fazer a coisa que ela gosta. Não é trilha que gosta? Ok, né? Cada um tem um gosto, mas vai pra academia, vai correr, vai fazer maratona, sei lá, vai dançar, né? Fazer qualquer coisa. Eu acho que é sair do sofá e fazer alguma coisa, né? E essa questão da preocupação com o que o outro vai gostar, eu acho que primeiro a gente tem que olhar para dentro. O que eu gosto de fazer? O que me faz bem? O que me faz bem não interfere na vida de ninguém, né? Assim, faz mal? Então, tá bom, eu vou fazer. E quando você tá bem, quem tá do teu lado também vai tá bem, né? Você vai estar respeitando o gosto do outro, né? Porque o tá bem envolve isso, né? Envolve esse autoconhecimento de saber que eu tenho uma forma de viver e o outro tem a dele. E tá bem, assim, as pessoas são diferentes, né? Cada um pensa de modo diferente, eu tenho que respeitar isso. A gente emana energia, né? Então, a gente estando aí em paz com nós mesmos, a gente consegue emanar isso e tá tudo bem. Com certeza. E eu acho que, no meu caso, né, falando por mim, a trilha consegue fazer isso, consegue me deixar em paz, consegue me dar... Eu acho até que me fez eu tá melhor de saúde, né, com o problema renal que eu tenho, né, porque eu sei que tem uma pesquisa que diz que quando você faz exercício físico, a probabilidade de você ter uma piora renal diminui, né, quem tem doença renal. Crônica, no meu caso. E eu acho que a trilha fez um bem danado nisso, né? Principalmente quando você chega embaixo de uma cachoeira e coloca água para bater ali no teu corpo, no rim, aquele emana energia, emana íons positivos, que tem uma coisa assim também que fala que a cachoeira é um lugar de pura energia, né? Então isso só faz bem. Sim. Aqui no nosso podcast, Ângela, eu já trouxe aqui um convidado que falou que a montanha cura. E eu acho que é exatamente isso que você está querendo dizer, que você tá indo pra trilha, pra mata, você também se curou. Você também se energizou, né? Então, mais uma vez provando que montanha, natureza, cura. Com certeza, existem até estudos, assim, que provam, né, científicos, que falam que as pessoas que vivem mais perto de natureza têm uma probabilidade menor de ter infarto, ataque cardíaco, de ter alguma doença grave. Então, eu acho que não é só a percepção, não. Acho que é real mesmo, né? Sim. Ângela, pra gente finalizar, porque já voou quase uma hora aqui, a gente vai ficar falando mais do que uma hora. Mas pra você, pra gente poder encerrar, o que você daria de inspiração para outras pessoas que estão assistindo a gente, que estão na mesma situação, que acabou de acontecer a mesma situação que você, né, de estar sido amputado, e tá naquele momento, naquela fase que você já passou, de superar, aceitar e encarar a vida. Quando eu tive que amputar a perna e voltei para casa, eu acho que o primeiro impulso, a primeira escolha que eu tive foi um pensamento de eu não posso ficar dentro de casa, eu não posso me fazer de vítima. Eu tinha medo do preconceito, medo do julgamento, medo de aparecer sem perna, né, perto das pessoas que a maioria com 2 pernas e tal, mas eu pensei comigo assim, se eu ficar dentro de casa, eu não vou enfrentar esse medo e eu tô fugindo dele, né? Eu tenho que encarar. É o único jeito de seguir em frente. Então, eu acho que o primeiro momento que me trouxe até aqui agora foi esse encarar a realidade, saber que o contato com as pessoas ajuda, né? Então, foi eu encarar, estar de frente com as pessoas, saber o que era. Porque aquele medo que eu sentia sem encarar
ele não foi daquela forma, né? Quando eu saí, quando eu enfrentei, não era aquele monstro todo, não, né? Uhum. Então eu acho que é esse impulso, tem que fazer essas escolhas olhando para frente, né? Porque a gente é o que a gente escolhe ser, né? Cada dia da nossa vida a gente tem que fazer uma escolha. E a gente tem que pensar muito bem em fazer essas escolhas olhando para frente, né? Então teve vários momentos da minha vida que eu pensei, marcantes, né? Como eu falei, escolhas todo dia, mas os momentos, por exemplo, se eu ia embora para Brasília ou não, quando eu fui fazer a prova, né? Eu estava em Ponta Grossa, eu fiquei entre ir ou não ir fazer a prova, que era em Porto Alegre, do concurso. Tava lá, vou, não vou. Fui. E mudou a minha... Foi uma escolha, assim, do nada, assim, de ter ido, né? Então, tem esses momentos na vida que a gente tem que parar para pensar, refletir sobre o que é melhor pra gente. E, com certeza, se fazer de vítima não é... Eu me fiz... Depois, quando voltou o câncer, por um momento, eu me fiz de vítima, assim, mas eu vi que foi um momento difícil, que não tinha... Aí foi um processo. Aí demorou um tempo, né? Mas depois eu vi que eu tinha que mudar de pensamento. Porque é só enfrentando, encarando a realidade que você segue em frente. Maravilha. Ângelo, obrigada mais uma vez por você ter aceito aqui participar do Pode Vir Comigo podcast, né, relatar um pouquinho da tua experiência, da tua história de vida, né? Eu acho que com certeza vai estar inspirando mais pessoas, né, na parte da inclusão da trilha. Uhum. E você é trilheiro bravo, então seja muito bem-vindo, venha mais vezes aqui relatar e obrigada de novo. Eu que agradeço, fico muito grato, né, de ter essa oportunidade de contar a minha história, né, quais foram os meus insights, digamos assim, para seguir em frente. Os momentos que eu passei não foram fáceis, mas quando eu olho hoje para aqueles momentos lá no passado, eu consigo ressignificar e agradecer até pelos momentos difíceis, porque foram eles que me construíram como eu sou hoje. Tem muita coisa para melhorar, mas eu acho que os momentos difíceis me deram um up, digamos assim, né, de dar mais valor à vida, por exemplo, de pensar nisso tudo e procurar ser melhor. Então eu agradeço muito essa oportunidade de estar falando um pouco sobre a minha história, sobre as minhas trilhas, e que eu gosto muito de fazer. E vamos em frente, daqui a pouco tem mais trilhas por aí. Com certeza. Então, para você que conheceu agora a história do Ângelo dos Santos, o nosso Saci trilheiro, quiser conhecer um pouquinho mais sobre a história dele, as viagens dele, inclusive, vamos ver se ele vai ir para Monte Roraima. O arroba teu é @Saci trilheiro. Saci trilheiro. Trilheiro. E você que ficou até aqui, acompanhando aqui o Pode Vir Comigo, não se inscrevendo no canal, por favor, se inscreve no nosso canal. Nós estamos no YouTube, no TikTok, no Instagram e também no Spotify. Eu espero você na próxima. Até mais. Tchau, tchau.